Meu irmão e minha irmã, eu desejo sempre saúde, paz e bem para você. Nós vamos fazer uma pequena imersão sobre este santo, que será celebrado a sua festa amanhã, 4 de outubro de 2023. Começamos hoje. Pretendo fazer uma imersão de 2 dias. Se for insuficiente, nós vamos até o final da semana, porque ele é fascinante, a história dele. Eu peço que, se você gostar desse conteúdo, você curta, compartilhe em todos os grupos católicos de WhatsApp, em todos os seus movimentos que você participar, porque é importante. E é muito bonita essa história. Nós vamos falar de São Francisco de Assis. Aliás, sobre São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi um jovem idealista, esquecido que as riquezas do mundo lhe eram oferecidas, e ele as rejeitou pelo amor a um ser superior, Deus, e que, amando mais facilmente, amaria aqueles que careciam de seus auxílios materiais e morais. Amava a natureza, os pássaros pela plena liberdade que possuíam, pela beleza de suas penas, pelo cantar descomprometido com o gosto dos ouvintes, pela entonação diversa, própria de cada espécie. Os animais eram seus companheiros, porque não ansiavam bens econômicos. Corriam nos prados livres, na comunhão com a terra, felizes, porque não tinham o limite das imposições sociais. Eram a integração total ao meio para o qual foram criados. Diferente dos homens, para quem a vaidade, a ânsia do poder, a valorização pessoal os discrimina e torna infelizes. Ser livre é ter asas para voar no universo onde habitam. No século XII, nasce um homem onde a ambição proliferava, o feudalismo terminava para prorromper a Idade Média na virada decisiva entre os séculos XII e XIII, com o nome de Francisco Giovanni Bernardone. Pressupõe-se a data 1181 ou 1182. Francisco ainda não é sobre ele, é sobre o pai dele este relato do nascimento. A República de Assis dá-se à independência quando se liberta das contendas entre a Igreja e o Imperador. Enquanto se viu em subalternidade, ora a Conrado, ora ao Papa Inocêncio III, não avaliou o próprio valor e não se tornou independente. Nenhum nem outro tinham amor ao próximo pregado por Jesus, início do catolicismo. Em 1198, os assisenses revoltaram-se e subiram a Roca, uma fortaleza construída por Conrado, de onde ele governava Assis, e a destruíram. Esta atitude deu-lhes o senso de seu valor e do que tinham possibilidades em força bélica. Francisco era um jovem de 16 anos. A população de Assis, em seu grito de independência, expulsou os nobres e saqueou as casas senhoriais. O lugar propício para abrigo foi Perúzia, uma rival, portanto mal vista pelos assisenses. Alguns anos se deparam entre negociações. Francisco, já em defesa dos humildes, envolveu-se numa escaramuça comunal. Em favor do lugar de origem, foram vencidos e presos, e Francisco foi para uma masmorra na Perúzia. Ali passou alguns meses, nos quais reviu a sua maneira de pensar em direção ao auxílio da pobreza, concluindo que só os pobres têm uma visão completa do reino de Deus. Foi em seu meditar que compreendeu que as riquezas do mundo, as ambições desmesuradas, o ultrapassar os outros, as ânsias sem limite afastam do Divino Mestre que pregou o amor
a alegria, a compreensão, o encanto pela natureza, o existir dos pássaros, o voarem em liberdade, todos desprovidos de valores materiais. Dona Pica, sua mãe, senhora virtuosa, via em Deus a salvação dos homens. Educava os filhos no sentido de despertar o amor ao Altíssimo como o verdadeiro caminho da salvação. Casada com Bernardone, homem rico e convencido da sua posição de masculinidade, não via com bons olhos a educação aprimorada e religiosa excessiva que ela dava a seus filhos. Homem austero, amigo do trabalho, via no comércio o caminho para o acúmulo das riquezas, ambição máxima da realização do homem bem-sucedido. Como jovem, Francisco, em plena vida, tinha por companheiros filhos de homens bem situados economicamente. Talvez tivesse sido esse contato, a par dos tempos da prisão que o fizeram meditar quão oca era a sociedade e quão longe do real viviam seus amigos. O bem-estar confunde-se com sonho e quimera. Leva ao esquecimento dos que nem sequer podem sonhar ou ter a ilusão que a vida é um mar de rosas. A prisão levou Francisco à meditação. A volta a Assis conduziu ao seio da sociedade onde os jovens companheiros do presídio, filhos de pais ricos, viviam ciosos de aventuras e prazeres, com tudo que o poder econômico proporciona. Nesse meio, ele manifestava liderança em um poder carismático que fazia com que facilmente o seguissem em suas ideias. Porém, há algo no cotidiano que se quebra por razões ignoradas. A doença foi essa mudança. Uma doença estranha e de desconhecido diagnóstico na época, abateu o vício da juventude e levou Francisco a afastar-se do comum movimento de prazer e contentamento. Vários meses prostrou Francisco vivendo às portas da morte. Manifestações contínuas da frequência da doença, como suores frios, alta febre, enfraquecimento geral, detiveram-no ausente do mundo em que vivia. Na dor, restava-lhe o carinho da mãe, sempre amorosa e dedicada. Pensa-se não ser ela italiana, e sim francesa. Contudo, o fato absolutamente verídico. No entanto, Francisco, em momentos de emoção, expressava-se mais facilmente em francês, o que leva a dedução de ser a língua materna o idioma de Dona Pica, sua mãe. É natural que o ser humano emotivo, em horas difíceis, se expresse na língua da mãe. Dona Pica foi uma senhora forte, influentemente na formação moral do filho. Uma doença longa traz um elaborar de espírito profundo. Há uma meditação do que somos, fazemos ou pensamos. Tudo vem à mente, ora confuso, ora detalhado, trabalho mental decisivo com os resultados concretos. A influência de quem cuida ou trata de um doente durante a doença é importante. No caso de Francisco, existiu a mãe, Dona Pica, senhora primorosa e religiosa. O bem, o desprezo às riquezas eram suas normas de vida. O pai, brusco em demasia, queria Francisco comerciante, vendedor de sedas e damascos. O irmão entrosava melhor no negócio, ele não. E após a doença, mais se afastou do que considerava supérfluo e inútil. O vestir era apenas uma proteção ao corpo, motivado pelas variações climáticas, e nunca uma preocupação ostensiva à miséria. Todo excesso de ostentação incomodava Francisco, cujo amor às coisas terrenas não era vital em sua existência de liberdade. As guerras, os deslizes das cruzadas, as destruições, as perseguições, a incompreensão dos maus momentos, a ânsia do poder e das riquezas são frutos do mal.
pelo desconforto que dão ao corpo e à alma humana. Ninguém poderá ver com normalidade a vida se viver sufocado em vontades excedentes à verdadeira conduta humana. Inventa-se o fim do mundo com diversas modalidades, uns em busca da penitência por erros cometidos, outros com a temeridade dos castigos que os espera no tão propalado juízo final. Os prodígios da ciência, o conforto criado pelos estudiosos, a pesquisa pelo prolongamento da existência, fazem com que se tema a morte, pelo desconhecido, o que a maioria das pessoas receia. A fé é o único ponto que faz com que se encare a morte com dignidade. Ela dá a certeza que algo melhor espera a humanidade no término da vida. A meditação eleva, porque ela sai da parte da terra e invoca a pura espiritualidade. Francisco, quer na solidão da cadeia, quer no repouso do leito, tinha por companheira a visão clara da cidade de Assis, com seus desejos de luta, com riquezas dos abastardos, comerciantes, incluindo seu pai, na sociedade e em excessos, do gozo físico de seus companheiros jovens. O só, ou melhor, homem e mente, dualidade que se equilibra quando se encontra em si própria neste caso, a revisão feita por Francisco da vida que levava e da inutilidade que dela resultava. O silêncio da noite e a solidão fazem o ser humano mais detalhado em suas intenções. No peito de Francisco nasce a compaixão pelos sofridos, uma revolta interior contra aqueles que pregavam o amor a Deus, pseudo-humildade, a incompreensão pelos infortúnios da vida, o viverem opulentamente entre riquezas e bem terrenos. O próprio papado era para ele incompreensível pelo luxo e ostentação. As regras impostas eram determinantes contra a liberdade e este era o lema da sua vida. Os animais eram a representação concreta de como se pode viver na natureza, sem os requintes do ouro e das sedas. Para ele, o estudo das filosofias, a elevação da inteligência levavam a vários males. Uns com a vaidade da supremacia sobre os outros, a paixão pelo poder, o julgarem-se superiores, os ilustrados em sabedorias, não podiam ver no irmão um seu igual. Francisco é uma pessoa fascinante de ser entendida, vista. Talvez nossa imersão dure não só 2 dias, mas uma semana inteira. Eu desejo que você, com esse primeiro vídeo, tenha entendido um pouco da dinâmica com que Francisco foi criado. Os pais tinham pensamentos totalmente diferentes. Enquanto seu pai era materialista, sua mãe era totalmente voltada às coisas do Altíssimo. Isso incomodava uma pessoa que no século XII, XIII era altamente machista. Mulheres não tinham empoderamento. Elas podiam exercer esse empoderamento na educação de seus filhos. Eu espero que todas as mães que estejam, porventura, assistindo este primeiro vídeo da nossa série sobre Francisco possam entender que o poder de salvar esta terra não está nas potências governamentais, e sim no chamado de mãe a educar o seu filho, a sua filha, na sua melhor versão, mostrando-lhe desde a mais tenra idade, desde um bebezinho, quem é Deus e suas maravilhas. Toda mãe é a primeira catequista. Francisco só existiu por causa de Dona Pica. Se você gostou desse vídeo, eu desejo mais uma vez que você curta, compartilhe. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva. Vale a pena. Muitas coisas boas ainda estão por vir. Eu desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horas você vai assistir este vídeo, mas desejo muita saúde, paz e bem
E até o próximo vídeo, com a graça de Deus. Tudo de bom para você. Fique com Deus e até nosso próximo dia de imersão neste bem-aventurado amigo da natureza e dos animais e de Deus, principalmente do Senhor Jesus.